Olá, tudo bom? Assalamu alaikum. Como vocês estão, terceiros? Esse vídeo vai para a terceira série, aliás, a terceira série do noturno, certo? Terceira série do ensino médio. E aqui eu vou fazer uma singela videoaula, tá? De filosofia, da disciplina de filosofia, ok? Da matéria de filosofia. Então, eu vou fazer uma leiturinha, tá? Comentada. E nessa leitura vai ter explicações e atividade para ser entregue até a semana que vem, tá? Então, eu estou aqui com a Xerox, tá? Da parte de filosofia da apostila do primeiro bimestre, ok? Podemos dizer que o modo como nos vestimos, as músicas que ouvimos e a forma como nos alimentamos podem revelar o que nós somos, sim ou não? Tem tudo a ver, né, gente? Você acredita partilhar características de um certo grupo? Calma, não é para responder no caderno, é apenas para pensar nisso, em vocês, em cada um de vocês, certo? Sobre as suas características e o que faz você ser o que é, tá? Então, você acredita partilhar características de um certo grupo? Essas características podem estar relacionadas ao bairro em que mora? Pode estar relacionado também a lugares que frequenta para o lazer, se é que tem algum lugar aqui em Tanabi, né, para o lazer. Também essa característica, né, que você partilha com o seu grupo, está relacionada com o trabalho que você faz. Muitos adolescentes, jovens, secundaristas, né, do ensino médio, já trabalham, além de estudar, né, especialmente essa sala, que é o noturno, certo? Que mais? As características que você partilha com o seu grupo, está relacionada com as músicas que você ouve? Com as músicas que você escuta? Ou também pode estar relacionado com certo tipo de roupa, a sua característica, e também essa característica partilhada com o seu grupo, e que muitas vezes o seu grupo também usa, né, os mesmos tipos de roupa, muitas vezes a mesma marca, as músicas praticamente são as mesmas que vocês partilham, tem a ver com o lugar que você frequenta. Então, isso é para refletir, tá bom? Então, você acha que você pertence a um certo grupo? A sua idade, raça, etnia e gênero também podem indicar outras pistas reveladoras de quem você é, certo? Então, você pega aqui na página 64, tá? Na página 64, e você tem a introduçãozinha, certo? Que a gente já viu, só que eu tô fazendo uma revisão, certo? E aí vocês vão acompanhando aqui. Aí eu ainda estou na página 64, tá? Então, por exemplo, a sua idade. Você é um adolescente, né? Um pré-adulto. Então, só o fato de você ter essa idade, você não é do EJA. Você tá periodizado, né? Direitinho. Então, você faz parte dessa faixa etária. E isso já te caracteriza como sendo pertencente a um certo grupo, né? A sua sala e tudo mais. A sua raça.
É estranho falar de raça, né? Para ser humano, mas em sociologia tem um pouco disso, né, gente? Não tem questionários que te perguntam que raça você é, parda, preta, negra, amarela, amarelo, amarela, né? Que mais? Branco, indígena e tal, tá? Gênero, tem homem, mulher. O que é gênero? Tem que saber logo, hein, gente? A gente aprendeu já na primeira série, ó, até antes. Quando a gente fala gênero, você é de que gênero você é? Ah, eu sou do masculino. Ah, eu sou feminino. Ah, eu sou transgênero, tá? E também podem indicar outras pistas reveladoras de quem você é. Mas não suficientemente ainda. Então, só isso que eu falei, de tudo isso que eu falei desde o começo, dão pistas reveladoras de quem você é, ok? Mas não é o suficiente ainda para revelar quem você é, certo? Características partilhadas por todos os membros de um grupo demonstram alguns modos de vida, certo? Terceiro, o noturno, deixa eu ver o nome do terceiro. É o terceiro. Cadê? E, tá? Terceiro E, noturno. Certo? 2020. Terceiro E. Então, vamos lá. Continuando. Características partilhadas por todos os membros de um grupo demonstram alguns modos de vida. Certo? Certamente você já ouviu o ditado popular: me digas com quem andas e eu te direi quem és. Todo mundo já ouviu, né? Esse ditado popular. Se as características de um grupo passam a ser simplificadas e intensificadas, criando um padrão, corre-se o risco de gerar um estereótipo em que cada membro do grupo é reconhecido como se fosse exatamente igual aos demais. Estereótipo. Não é tão legal, né, gente, ser identificado por estereótipos. Os estereótipos funcionam como rótulos produzidos pelas culturas. Qual é a imagem do filósofo que nós temos? Então, também tem. Para filósofo, tem estereótipo. Certo? Uma inteligência privilegiada e incompreensível? Será que é isso mesmo? Infelizmente, os filósofos têm um pouco desse estereótipo, né? Que eles são incompreensíveis. Um esquisito que está sempre bebendo café ou vinho. As pessoas pensam isso dos filósofos. Não sei vocês, mas eles já levaram muito essa fama, tá? Um estudioso desligado dos problemas práticos. Tem muito isso. Os filósofos têm essa fama, esse estereótipo. Quais produtos da cultura reforçam essas e outras imagens que temos da atividade filosófica? A própria literatura, muitas vezes, tá? Filmes, o senso comum, principalmente o senso comum passa essa imagem dessa imagem, né? Repassa o estereótipo do filósofo como sendo desligado dos problemas práticos. E tem outros estereótipos, tá? Que acompanham os filósofos. Aéreo, avoado, desligado, né? E qual o impacto na atividade filosófica?
tá? Aí você vai... O impacto é justamente o preconceito em relação à filosofia e em relação aos filósofos, tá? Todo esse estereótipo negativo. Então, a gente começou aqui a falar, através desse texto, né? Da página 64, lembrando que eu estou me dirigindo especialmente ao terceiro E, claro que vale para todos os terceiros, né? Só que no meu caso eu tenho apenas o terceiro E esse ano, tá? Então eu estou me dirigindo especialmente ao terceiro E, ok? E aí passando aqui, antes de passar para a página 65, então, não só os filósofos têm estereótipos, todos temos, tá? Gente do bairro tal tem tal estereótipo, porque mora em tal lugar, então, entendeu? Leva uma fama do lugar, leva uma fama do grupo que pertencem, leva o estereótipo através da roupa que veste, né? Estilo. E aí? Tema, o que é filosofia? Então aqui você vai ver na página 65 uma revisãozinha sobre o que é filosofia. Você sabe? Claro, né? Já sabe bastante sobre o que é filosofia, mas então a gente precisa relembrar, certo? A filosofia é marcada pelos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Né? É uma coisa que já é da natureza humana. Muita gente perde, né? Essa capacidade de questionar, de perguntar, de querer saber. Mas se você reparar numa criança pequena, não sei se de 2 anos, 3, 4, 5, 4, não sei, elas perguntam muito. Por quê? O que é isso? O que é isso? Por quê? Por quê, né? E a filosofia, ela é isso, ela não pode perder essa capacidade de perguntar, né? E o que justamente o pronome que marca... É pronome? Isso, não sei. O uso dos porquês sempre é a marca da filosofia, certo? O porquê... Então, o pensamento filosófico é marcado pelo porquê, tá? E ele é caracterizado por isso. O porquê, ele ajuda no pensamento sistemático, tá? E o uso do porquê, tá? Está sempre no pensamento sistemático e organizado sobre o mundo e nas relações que os homens estabelecem com a natureza, com as suas construções materiais, tá? Tudo que a gente vê pega construção material. E simbólicas também, coisas que a gente constrói apenas no pensamento e na compreensão, e nos livros, e também os saberes no mundo virtual digital, tá? E como eles se relacionam, também como eles convivem entre si e com a transcendência, ou seja, como todos esses saberes ultrapassam eles mesmos, transcendem. Então, eu comecei aqui esse tema, o que é filosofia. Aí eu vou terminar nesse vídeo, eu vou terminar esse tema, o que é filosofia, tá? O pensamento filosófico nos faz voltar para a realidade, nos orienta, certo? Para o sistema de valores e crenças e as formas como nos desligamos e reproduzimos ideias que nos aprisionam e nos fazem veículos de preconceito e discriminação. Muitas vezes somos levados pelo senso comum. Então, o pensamento filosófico nos faz voltar para a realidade, tá? Ele é o oposto do senso comum, embora muitas vezes ele absorve o senso comum depois que ele questiona, testa e comprova sua veracidade. O pensamento filosófico, dessa forma, nos capacita para escolher melhor os caminhos que queremos trilhar, certo? Trata-se de um projeto ambicioso que deixou marcas na história. Platão, Aristóteles, esses são da antiguidade, esses dois, tá? Santo Agostinho,
Santo Agostinho é da Idade Média. Ibn Sina ou Avicena também da Idade Média. Descartes, Voltaire, Kant, o Descartes, Voltaire e o Kant é da modernidade. E Sartre e Foucault também, esses são da contemporaneidade. Sartre, Jean-Paul Sartre e Michel Foucault, tá? E tantos outros, tem muitos outros filósofos além desses que eu citei, né? Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Avicena, Descartes, ou Descartes, não sei como é que fala exatamente, eu aprendi a falar Descartes. Descartes, aliás, tira assim o Descartes, tá? E Voltaire, Kant, Sartre, que também é francês, e Foucault, e tantos outros famosos. Também tem, esses são famosos, tem outros famosos e também tem os desconhecidos do grande público que pensaram temas e problemas da existência humana em diferentes tempos e em diferentes culturas, ok? Então, quais filósofos você conhece que estão vivos e atuantes hoje? Algum deles é brasileiro? Então você pode colocar o Carnal, Leandro, né? Leandro Carnal, inclusive deu uma entrevista pro secretário Rosselli, né? Secretário da Educação. O Leandro Carnal, ele é um filósofo muito famoso no Brasil. Pesquisa aí. E a partir da orientação de seu professor, que sou eu, né? A partir da minha orientação, pesquisar um filósofo brasileiro e seus campos de atuação. Faça considerações sobre a conexão do trabalho do filósofo com as questões da vida contemporânea. Tá? Então, pesquisa o Karnal, tem outros também. Tem a Viviane... Viviane... Como que ela chama? Quer ver, ó, filósofos brasileiros. Tem o Pondé. Vamos digitar. Filósofos brasileiros. Filósofos brasileiros. Então tem o Leandro Carnal, tá? É o primeirão que aparece aqui na lista, tá? Ele nasceu em 63. Tem a Viviane Mosé, tem o Luiz Felipe Pondé, Marilena Chaui, tá? Que a gente usa muito na escola, Marilena Chaui. Mas pesquisa, escolhe um e pesquisa, tá? Tem a Márcia Tiburi, ó. Tem o Mário Sérgio Cortella. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o Mário Sérgio Cortella. Tá? Aqui tem também, ó, Djamila Ribeiro e Clóvis de Barros Filho. Tá bom? Então, aqui é uma lista de 10, ó. Então, esse aqui é o Leandro Carnal, que deu uma entrevista para o secretário hoje, dia 29/4/2020. Então, tem bastante coisa sobre ele aqui, ó. Bastante não, tem um pouco. Que já dá para você fazer seu trabalhinho dessa questão, tá? A Viviane Mosé, olha aí, ó. Tem bastante vídeo dela gravado no YouTube. Tem o Pondé, Luiz Felipe Pondé. Tá? A Marilena Chaui, uma excelente filósofa, grande influenciadora na educação. Tem a Márcia Tiburi, também aqui nessa lista. O Mário Sérgio Cortella, tudo brasileiro, tá? Tem a Djamila Ribeiro, veja. Tem o Clóvis de Barros Filho. Tem o Olavo de Carvalho aqui nessa lista também. Tem o Miguel Reale. Certo? Então, esses são os brasileiros que aparecem aqui no top 10. Então, já vou repetir então, a atividade, tá? Tá relacionada a esse vídeo, ó. Quais filósofos você conhece que estão vivos atualmente hoje? Algum deles é brasileiro? Então, pesquise os brasileiros.
tá bom? A partir da orientação... Bom, aí eu já dei uma orientadinha, e aí eu vou colocar essa atividade pra vocês, tá bom? Aí, virando a página, na página 66 tem: para responder a esta questão, é importante conhecer o significado das palavras senso comum. Então, pesquise o que é senso comum, senso crítico e filosofia. Pesquisa de novo essas três palavras, tá? E pesquise o significado direitinho na internet, e aí você faz um caderno ou pode ser em folha avulsa, tá? Pesquise o que é senso comum, o que é senso crítico, o que é filosofia como reflexão espontânea e o que é filosofia como especialidade acadêmica, tá bom? Então, o que é senso comum? Pesquisa aí. Eu tenho um vídeo sobre senso comum, dá uma olhadinha, tá? O que é senso crítico? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Quando você não aceita tacitamente as verdades como máximas prontas, né? Senso comum é aquela noção superficial, muitas vezes preconceituosa, passado de boca a boca, e são pensamentos vulgares que não têm um compromisso com a verdade, porque não foi devidamente investigado, tá? Que é o senso comum. A filosofia como reflexão espontânea, que é quando você faz porque você, não por pressão, por livre e espontânea vontade, você questiona e exercita a sua reflexão crítica. E o que é filosofia como especialidade acadêmica, que daí já é uma coisa para quem vai fazer faculdade de filosofia, tá? Aí tem aqui, ó, a reflexão envolve, segundo John Dewey. Quem é John Dewey? Pesquise também quem é John Dewey. Que a reflexão envolve, segundo John Dewey, não sei se é assim que fala, mas eu acho que é mais ou menos assim, tá? John Dewey. Tá na página 64, nesse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho do meio. Tá? De John Dewey. Já deixa eu pesquisar aqui o John Dewey. John Dewey, ele é norte-americano, tá? Nossa, eu nem terminei de ver a frase dele, mas eu vou acabar de ler daqui a pouco. Aqui tem o John Dewey na Wikipédia, tá? Eu acabei de traduzir. Aqui tá a foto dele. Não sei se dá pra ver. Tá? E aí, dá uma olhada também quem é John Dewey. Se você tiver mais tempo, faz também essa pesquisinha do John do Dewey, né? E daí ele fala assim, ó, a reflexão, segundo John Dewey, envolve um estado de dúvida, de perplexidade. O que é perplexidade? Não sabe ainda? Pesquise! Perplexo, né? Como preocupado. Perplexidade, de dificuldade, tal que nosso pensamento formula incessantemente indagações e formas de envolver, ainda que provisoriamente, a dúvida e diminuir a perplexidade. Então, a perplexidade existe justamente para você viver ela e superá-la, tá bom? Então, para Dewey, a reflexão é um estado de dúvida, de perplexidade, de dúvida, né, de incerteza, de dificuldade, perplexidade, tá? Incertezas, de dificuldades, tal que nosso pensamento formula incessantemente indagações e formas de resolver. Aí o pensamento vai se exercitando em direção a isso, ainda que provisoriamente, tá? Naquele momento, depois você vai acabar relaxando, né? Vai dormir, vai ver um filme, uma história. Então, ainda que provisoriamente, a dúvida, né? E diminuir a perplexidade. Então, indagações e formas de resolver o quê? A dúvida.
tá bom? Isso é todo dia, quem pensa sabe o que é isso, certo? E então isso aqui é reflexão. Você tem que passar por essa perplexidade, por essa dificuldade, para depois superar a dúvida e diminuir justamente aquilo que estava te perturbando, a perplexidade, ok? E aí, essa frase foi tirada do livro de John Dewey, Como Pensamos, como se relaciona o pensamento reflexivo com o processo educativo. Uma reexposição, é da editora Nacional, né, de 1979. Então, a partir disso, minha gente, meus queridos alunos, o terceiro E, vocês podem construir, tá, numa folha avulsa, mas pode ser no caderno também, daí vocês tiram foto, tá, um texto evidenciando as características da filosofia como reflexão espontânea e como especialidade do conhecimento acadêmico, tá bom? Então, beijos EAD, beijos à distância, wassalamu alaikum e até o próximo vídeo de leitura. Cumpra a quarentena direitinho, estude bastante, tá bom? Porque estar perplexo tem o seu lado muito bom, que é você superar a perplexidade, certo? Ou pelo menos diminuí-la. Se você está perplexo, é sinal de que você pensa. E se você pensa, você existe. Como já dizia Descartes. Bye. Wassalamu alaikum.